Mesmo com a barreira dos juros em 15% ao ano, o mercado imobiliário cresceu em 2025. Agora, com a expectativa de queda da Selic a partir do mês de março, o setor projeta um cenário ainda mais aquecido para este ano. O repórter Gustavo Zanfer mostra os fatores que influenciam no crescimento desse setor. Milhares de lançamentos, aceleração das vendas, maior intenção de compra. O mercado imobiliário cresceu em 2025 e mesmo com a maior taxa de juros em 2 décadas no Brasil, a previsão é que 2026 tenha novos recordes no setor. Dados da Brain Inteligência Estratégica mostram que do segundo para o terceiro trimestre de 2025, as unidades vendidas em São Paulo saltaram de pouco mais de 138 mil para mais de 150 mil imóveis. No total, as vendas ultrapassam 89 bilhões de reais no período. E o setor deve crescer ainda mais nos próximos meses. A expectativa de redução da taxa Selic, por exemplo, deve deixar o preço do financiamento dos imóveis mais barato. Dentro do mercado brasileiro, você tem 2 segmentos muito distintos, que é o Minha Casa Minha Vida, que usa o funding do fundo de garantia, que normalmente não é afetado pela Selic mais alta, e na outra ponta o mercado médio e alto padrão, este sim muitíssimo afetado pela Selic alta. Então a nossa indústria, de forma geral, ela é uma indústria que depende de uma macroeconomia organizada, estável e com taxas de juros baixa. Você tem uma ideia? A cada 0,25 pontos percentuais que cai numa taxa de financiamento, tá? Você já reduz a renda mínima exigida em cerca de R$350 mensais. Isso traz para o jogo 215 mil novas famílias. E se você tiver uma redução de 0,75, você vai trazer para o jogo 640 mil famílias. Outro fator que impulsiona o setor imobiliário é o bom momento do mercado financeiro, que vem recebendo um fluxo massivo de capital estrangeiro. Muitos investidores que fizeram lucro na Bolsa de Valores começam a diversificar o seu patrimônio. E o imóvel volta a ser visto como reserva de valor. Historicamente, o investimento no imobiliário ele é muito bom e ele vem sempre acima da inflação. Então eu enxergo que à medida que a gente veja a taxa de juros caindo ao longo de 26, você vai ver essa demanda ainda mais forte, até como investimento. Todo esse movimento não está restrito a São Paulo. No Rio de Janeiro, o setor também ganha força. No início desse ano, a gente já sentiu um movimento grande, e não só do investidor de bolsa, tá? Mas do capital estrangeiro vindo muito mais forte para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é visto pelo mundo inteiro, por brasileiros que estão morando lá fora e próprios investidores que vêm nos eventos aqui, de carnaval, final de ano. Um dos motores mais fortes para esse avanço do mercado imobiliário é o Minha Casa Minha Vida. No terceiro trimestre de 2025, quase 70% dos lançamentos foram do programa. E existe um novo protagonista nesse cenário, a geração Z, jovens nascidos entre o final da década de 90 e o início dos anos 2010. Aquela ideia que muitas vezes se implantou, né, tentou-se divulgar ao longo dos últimos 5 ou 10 anos, de que o jovem quer morar de aluguel, na prática todas as pesquisas demonstram que é bobagem. Os jovens são os que mais querem comprar imóvel, porque eles querem melhorar de vida. Eles podem ter mais dificuldade de comprar imóvel, mas são os que mais desejam. Jovens de renda mais alta também têm optado por apartamentos compactos e bem localizados, trocando metragem por endereço. Essa procura alimenta um crescimento que deve ficar acima do PIB brasileiro neste ano, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A expectativa é de uma alta de 2%, enquanto o PIB deve crescer 1,6%. Mas nem tudo são certezas. O ano já é marcado por tensões geopolíticas e oscilações do dólar. No Brasil, chega a corrida eleitoral, que traz volatilidade aos mercados. Isso sem contar juros e inflação, que estão em patamares historicamente elevados. Além disso, discussões sobre mudanças no FGTS e no mercado de trabalho, como o fim da escala 6x1, geram temor. Se houver a mudança de jornada de trabalho, se sair do 6x1, vai encarecer o custo.
A mão de obra, ela representa de 45% a 50% do custo do índice, tá certo? Então, isto vai encarecer. Este encarecimento vai para quê? Vai para o consumidor final em todos os setores. Como é que vai ficar, no caso do Minha Casa e Minha Vida, se você tiver que aumentar a moradia, o preço da moradia, a prestação tem que subir. Mesmo assim, o setor avalia que existe espaço para a resiliência dos números, garantindo fôlego para ainda mais crescimento. Quando a gente soma tudo isso, eu olho para 26 com bastante otimismo. Uma indústria que já vem bem, apesar da taxa de juros muito alta, tende a ter um 2026 e 2027 ainda melhor. A MRV, citada na reportagem, tem como presidente do seu conselho administrativo Rubens Menin, assim como a CNN Brasil.